canal Reinventando Educação entra no ar. E hoje as dicas são para os pais. Em tempos de pandemia, muitos alunos estavam em casa e era mais fácil você organizar com seu filho ou sua filha o material escolar que ele ia utilizar para a aula online. Agora, com esse novo formato que nós temos nas escolas, de escalonamento, dia sim, dia não, por exemplo, o seu filho vai à escola naquela semana, segunda, quarta e sexta. Como é que você vai administrar a organização dele nesse momento novo, né, para ele? Um dia sim, um dia não na escola. Então, eu preparei para vocês algumas dicas. Vamos lá? Preparei para vocês dica 1. Bem, primeiro você tem que sentar com seu filho, sua filha, e administrar com ele, com ela, que é um novo normal para eles. Ir para a escola não vai ser um bicho de 7 cabeças. Ele só precisa se organizar. Então, vamos lá? O que a gente pode fazer nesse momento? Organize com eles o calendário da semana. Pegue uma folha de A4, por exemplo, e organize segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Coloque no papel, junto com ele, ou com ela, o que eles vão fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. As atividades que eles vão fazer, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde e à noite também. Isso é uma forma, principalmente das crianças menores, ter a noção do espaço-tempo, de se organizar no tempo deles, né? Manhã, tarde e noite. Para a criança de 8, 9, 10 anos, isso já é uma forma de você ir criando com eles uma autonomia de organização de vida. Ok? Próxima dica. Dica 2. Depois que você organizou essa folha, dividindo de segunda a sexta-feira, organize com eles. É importante você estar sempre com seu filho nessa organização. Por quê? Para ele se sentir protagonista daquele momento. O que ele vai fazer na parte da manhã? Se ele vai para a escola, vamos lá, separar material com antecedência, levar as máscaras, uma garrafa de água, álcool em gel. E aí, dicas para organizar a mochila. E aí você senta com seu filho e organize com ele a mochila. Depois que você organiza o que ele vai fazer no período da tarde, no período da noite. Caso seu filho estude na parte da tarde, a mesma coisa você vai organizar. O que ele vai fazer de manhã, o que ele vai fazer de tarde, o que ele vai fazer à noite. Se naquele momento, né, da semana, a escola já passou o dever de casa, você vai ter que administrar com ele em que momento do dia ele vai fazer o dever de casa. Se ele estuda de tarde, você vai organizar com ele o momento certo que ele vai ter que fazer a sua tarefa de casa. Vamos para a próxima? Dica 3. Como é que eu vou, né, organizar com meu filho o retorno do material da escola quando ele voltar para casa? Primeiro, trabalhar com ele a necessidade de que tudo tem que estar sempre organizado, limpo e higienizado. Então, ele voltou para casa, a mochila, você vai tirar tudo que tem dentro dela, deixar a mochila pendurada, né, ao ar livre, no varal, um lugar que haja ventilação. Os zíperes abertos, tudo. É necessário uma limpeza com álcool, né, para que todos os resíduos que de repente ficaram de material, ou mesmo assim do lanche, alguma coisa, não fique acumulado na mochila. Livros, cadernos, coloquem pelo menos umas 2 a 3 horas ao ar livre. Né? E depois, então, com calma, higienize tudo com pano, com álcool, né? Não precisa ser encharcado, principalmente estojo, caneta, essas coisas que geralmente eles deixam cair no chão, essas coisas.
Depois, então, organize com ele o material da aula seguinte. Ou seja, se ele foi para a escola numa segunda-feira, já deixando o material organizado, estojo, as máscaras, o álcool em gel já organizado na mochila. Posteriormente, vocês então arrumem com eles o material que ele vai usar naquele dia que ele voltou para a escola. Ok? Próxima dica. Dica 4. Como é importante você trabalhar com o seu filho a questão de autonomia, dele começar a administrar desde cedo a organização dele de estudo. Primeiro, ele tem que ter um local tranquilo para estudar. Se de repente você não tem esse local, organize com ele a mesa, ou no quarto dele mesmo, um cantinho onde ele deva colocar os materiais, os livros de um lado e os cadernos do outro. Pode ser numa gaveta, numa prateleira, se não tiver, pelo menos um cantinho específico para isso. Ele precisa ter um canto organizado só naquele local que ele tenha o material dele de escola. Se espalhar por vários locais, a criança se perde. Então, mantenha sempre um local certo para que a criança guarde o seu material. Próxima dica. Como administrar a questão da tarefa de casa? A tarefa de casa, ela deve ser feita no dia em que ela é passada, tá? É muito comum eu trabalhar com os meus alunos, eu dar uma aula, por exemplo, de história numa segunda-feira e só retornar a outra aula de história numa quinta-feira. E é muito comum eles chegarem na quinta-feira e terem esquecido a tarefa. Então, se a tarefa foi passada na segunda-feira, se o aluno estuda de manhã, fica até mais fácil à tarde ele fazer as atividades da tarefa do dia. Caso ele estude à tarde e você não queira, né, trabalhar com ele todas as tarefas à noite, administre um pouco. Ele faz um pouco à noite e no dia seguinte, na parte da manhã. Agora, é necessário que as tarefas de casa não fiquem acumuladas. Vocês não podem deixar passar isso. Eles precisam entender que a tarefa do dia precisa ser feita, porque posteriormente, no dia seguinte, ele vai ter outras tarefas e aí acumula. E a criança se perde na organização dos dias, principalmente nesse formato de ir para a escola dia sim, dia não. Então é um momento que vocês têm de organizar com eles a vida escolar, e cada vez mais dar a eles a autonomia de administrar o seu material, a sua vida de estudo, a sua rotina de estudo. E próxima dica é como eu vou cobrar do meu filho a questão de estudo nesse formato de aulas híbridas, aulas online. Primeiro, quando você organizou o calendário com ele de segunda a sexta-feira, organize com ele também um tempo em que ele vai ter que estudar. Toda criança ela precisa de um estímulo. Depois que ela estudou, depois que você ou acompanhou, ou viu que ela estudou, dá a ele o seguinte: hoje eu vou colocar uma carinha bem alegre para você, sabe por quê? Porque todas as atividades do dia foram cumpridas. Ou então você coloque um coraçãozinho. A criança gosta desse estímulo, de entender que aquilo que ela fez é importante e que ela cumpriu tudo o que foi combinado. Ah, mas e se o meu filho esqueceu de alguma coisa e tudo mais? Bom, o que eu indico, né? Você diz assim, filho, filha, gostei, né? A maior parte das atividades você realizou. Entretanto, eu acho que você pode fazer melhor. Vamos tentar na próxima vez? Então, isso é necessário que você faça com seu filho sempre. A criança ela precisa desse estímulo, seja essa criança de 8, 9, 10 até 11 anos. Ela precisa ser motivada sempre e também receber elogios. Caso tudo que você combinou não deu certo, é hora então de reavaliar com ele o que não deu certo e por que não deu certo. A criança precisa desse norte, desse rumo, ok? Bem, essas foram algumas dicas. Nos próximos vídeos, novas dicas para vocês. Acompanhe o nosso canal todo sábado
um novo vídeo. Um beijo grande e fiquem bem. Beijo.